Saudações, meus caros! No vídeo de hoje nós vamos fazer algo que a gente não faz algum tempo aqui no canal, que é falar sobre história enquanto a gente joga. Eu já fiz alguns vídeos com isso, com vários jogos diferentes, de vários momentos diferentes, mas hoje eu queria trazer o Civilization 6 para falar sobre um assunto específico, para falar sobre um povo específico. Já que estamos no mês da consciência negra, eu queria falar sobre o Império do Mali. Eu já tinha esse plano faz algum tempo, mas, bom, esse mês eu acho que eu resolvi que esse seria o momento ideal para isso. Então, eu vou apresentar algumas coisas a partir aqui do Civilization 6 sobre o Império do Mali e sobre esse líder tão importante, não só para o Mali, mas para toda a África durante a Idade Média e mesmo para uma história internacional da Idade Média, esse líder chamado Mansa Musa. Então, enquanto eu estiver jogando, eu vou explicando algumas coisas sobre esse povo então. O meu foco nesse vídeo não vai ser explicar como se joga o Civilization 6 e mesmo quais são as nuances de história, qual é a perspectiva de história que aparece nesse jogo. A ideia aqui é falar especificamente sobre Mali e Mansa Musa. Então, começamos aqui nessa parte inicial que tem um resuminho falando sobre o Mansa Musa e duas características fundamentais do Império do Mali que vão aparecer ao longo do jogo. A primeira se chama Mercadores de Sahel e a segunda, Música dos Jelly. Eu vou explicar o que são essas duas características enquanto a gente estiver jogando. E esses dois distritos aqui, essas duas unidades especiais que aparecem no começo, também são exclusivas. Todas as civilizações aqui no Civilization 6 têm todas essas características. Então, enquanto a gente estiver jogando, eu vou falar sobre cada uma delas aqui. Bom, eu estou jogando no mapa chamado de localização real, ou seja, nós saímos com o Império do Mali no que seria a localização exata próximo do Rio Níger, aqui na costa oeste da África, no sul do Saara. Nessa partida aqui, nós começamos na era da Antiguidade, no que seria, assim, basicamente dentro de uma linha histórica, logo depois da pré-história, em que a gente vai fazendo as primeiras descobertas científicas, tecnológicas, né, melhor dizendo, e algumas invenções, o que o jogo chama de cívico. São algumas questões políticas, de organização das cidades e tal. Então, assim, o Império do Mali, ele é da Idade Média, mas todas as civilizações no jogo, elas começam em uma era específica, com um líder específico, que não precisa ser do momento de fundação daquele império e tal. Mas a ideia aqui, então, é a gente começar com um povo desde a antiguidade e ir seguindo com ele ao longo do tempo. Eu estou, nesse momento, pesquisando aqui na parte política, essa parte roxa aqui, a questão das leis, e a parte de cima aqui eu estou pesquisando também a tecnologia da cerâmica. A ideia básica do jogo é ir desenvolvendo a sua civilização ao longo da história a partir de diferentes perspectivas. Questões religiosas, a questão militar, social, cultural, tecnológica, enfim, há vários ramos diferentes aqui, várias possibilidades de vencer o jogo. E a primeira dica que eu dou nesse sentido é justamente pensar nesses modos de vitória. Eu vou jogar aqui com o foco na questão religiosa. O Mali é uma civilização voltada principalmente para a religião e para o comércio. Então, o que eu estou fazendo aqui nesse momento no jogo? O jogo é baseado em turnos, então o que eu estou fazendo é, ao mesmo tempo que eu estou produzindo aqui na minha cidade, eu estou treinando um batedor, uma unidade de reconhecimento do terreno. Eu estou fazendo esse reconhecimento com um soldado aqui, com um guerreiro. Enquanto a minha cidade vai crescendo, vai aumentando a população e, enfim, as coisas vão se desenvolvendo mais ou menos assim. Eu ainda não encontrei nenhum povo aqui, eu coloquei esse mapa aqui para ele ser simples. Eu coloquei duas civilizações aqui para disputar comigo, que vocês já vão saber quais são. Justamente para, assim, ficar um vídeo um pouco mais curto. Como vocês vão ver, o jogo é bem longo, então eu vou fazer vários cortes no meio do caminho, porque, assim, o experimento que eu fiz
A partida durou 3 horas. Então, enfim, não tem como fazer um vídeo de 3 horas, né, nesse sentido. Eu vou explicando algumas coisas sobre isso. Bom, a primeira questão aqui é relacionada já com uma característica fundamental do Mali. Eles saem aqui próximos do deserto porque o Império do Mali ele se criou aqui nessa região, que a gente chama de Sahel. Sahel, que em árabe significa as bordas do deserto. Aqui é o deserto do Saara. No norte aqui da África, a gente vai ter na história vários povos muçulmanos durante a Idade Média. E ao sul do Saara, nós vamos ter vários povos variados, alguns com influência dos muçulmanos, outros um pouco mais distanciados. O Mali fica justamente nesse meio do caminho. Ele tem muitas influências do Islã, mas ele também vai ter a sua individualidade. E por que então eu fiz a minha cidade aqui, na beira do deserto? Bom, essa questão do deserto ela é importante para o Império do Mali. Por quê? A nossa primeira habilidade, chamada Mercadores do Sahel, ela nos dá vantagem por fazer rotas comerciais com outras cidades a partir aqui do deserto. Então, o jogo pega várias questões históricas das civilizações que vão aparecendo e vão então registrando ela a partir das mecânicas do jogo. A segunda habilidade da civilização do Mali é chamada de Música dos Geli. Então, aqui a gente tem vantagem quando o nosso centro da cidade aqui fica próximo de hexágonos desses tiles aqui do deserto. Por quê? Porque a cultura do Mali ela é ligada com o deserto. Essa música dos Geli é uma referência aos griots, a uma cultura específica dentro do Mali de pessoas que cultuavam, que faziam ah, rituais religiosos, que preservavam a cultura, a tradição oral do Mali através da música. Então, esses griots, que eram chamados de geli em outras culturas, eles mantinham então as tradições do povo através da música. Esse povo que vivia aqui nessa região do oeste da África, nessa parte do Sahel, próximo do deserto, era chamado de Mandiga. É esse povo que vai, durante a Idade Média, entre os séculos 12 e 14, formar o Império do Mali. Então, esse povo era bastante voltado para essa cultura oral, para essa questão musical, com essa ligação com o deserto. Por isso que essas características aparecem bastante aqui no jogo, nessa relação do Mali. Agora estou conduzindo essa unidade aqui, que é chamada de Colono, para fundar a minha segunda cidade. Aqui no Civilization é fundamental espalhar as suas cidades, desenvolver as cidades logo cedo no jogo, para conseguir ter um desenvolvimento bom, para conseguir se destacar no jogo mais cedo. Aqui nós acabamos de conhecer então o nosso primeiro concorrente aqui nessa partida, que são os romanos. São governados por Trajano, esse líder histórico então do Império Romano, bastante voltado para características militares. Trajano foi um imperador de Roma bastante importante no momento de expansões militares, de desenvolvimento do Império Romano como um todo. Então por isso que ele foi escolhido para representar os romanos aqui. E o Mansa Musa, o nosso líder, ele também foi fundamental para o Império do Mali. Explicar alguma outra coisa aqui do jogo. Em vários momentos, nós encontramos ao longo do mapa esses acampamentos aqui com essas unidades vermelhas, que são chamados de bárbaros. Esses bárbaros vão se instalar em várias regiões diferentes, vão fazer vários acampamentos, e eles atacam aleatoriamente jogadores no mapa. Então, quais são então os povos que nós temos aqui no mapa? Nós temos outras civilizações, como Roma, que nós encontramos já. Temos outras cidades-estado, como essa roxa aqui, que nós já vamos descobrir. E esses bárbaros que aparecem constantemente, então. Então, quando eu vou desenvolvendo aqui as minhas cidades, vou aumentando meu império, vou enfrentando alguns bárbaros que vão aparecendo. Vou falar algumas coisas, então, sobre o Mali.
Como eu já falei para vocês, é um povo ligado ao deserto, é um povo africano da Idade Média, que se desenvolveu ali no oeste da África. Eles eram ligados com essas rotas comerciais aqui, como eu falei anteriormente, principalmente entre essas fontes de riqueza aqui, minas de sal, cobre, ouro, aqui no sul do Saara, com esses povos que viviam aqui no norte da África, que faziam comércio com toda a região aqui do mar Mediterrâneo. Então, o Mali, ele cresce bastante, principalmente economicamente, a partir de toda essa ligação com o mar Mediterrâneo. O Mali cresceu muito através das suas relações comerciais. Tinham várias minas de ouro, principalmente no território do Mali. Então, eles se aproveitam disso para expandir o seu comércio. O Mali surgiu, então, no século XII, no que seria o meio da Idade Média, lá na Europa, mas ele vai ter o seu grande apogeu com esse líder Mansa Musa. Ele ficou conhecido na história como Mansa Musa, mas na verdade o nome dele era Musa Keita, da grande dinastia dos Keita que teria fundado então o Mali. Mansa seria então o título dos reis dessa região do Mali. Mansa Musa é conhecido até hoje como o homem mais rico da história, a partir de uma organização que ele conseguiu fazer do comércio no Mali. A gente teve uma grande expansão da circulação das riquezas na região. Uma habilidade do Mali que eu esqueci de falar anteriormente, junto com a questão do Mercadores de Sahel, tem bastante a ver com essa questão do ouro também. Tá? Ao longo do jogo, a gente pode fazer minas nessas regiões aqui de montanha. Geralmente, essas minas aumentam só a produção, a velocidade da produção das nossas cidades. Mas, com o Mali, a gente tem uma produção menor dessas minas, mas a gente consegue mais ouro, a gente consegue uma grande quantidade de ouro a partir dessas minas. Mais uma vez, então, é uma amostra de como o jogo vai utilizando algumas características históricas específicas de cada povo para, então, trazer na mecânica. Voltando a falar sobre o Mansa Musa, então, ele ficou extremamente rico a partir do momento que ele começou a organizar, a expandir essas rotas comerciais aqui do Mali, principalmente com seus contatos do mundo muçulmano aqui, e organizar melhor a produção das minas, enfim. E isso foi gerando uma grande riqueza dentro do Mali. Imaginem, o Mali tinha recursos como ouro, sal, cobre, peixes, que existiam em pouca quantidade, que eram raros e que eram extremamente valiosos nessa região do Mediterrâneo. Boa parte do sal, do ouro que circulavam, tanto aqui no mundo muçulmano quanto na Europa medieval, durante o governo do Mansa Musa, tinha como origem, tinha como principal fornecedor o Império do Mali. Eu fiz aqui mais soldados para ampliar a minha segurança e, ao mesmo tempo, a escolta para abrir novos lugares. Enfim, pessoal, assim, eu vou dar uma pulada agora para quando eu encontrar pelo menos o nosso segundo concorrente aqui. Ele é africano, estou chegando perto dele. Então eu vou fazer um corte para essa situação logo, para poder falar um pouquinho sobre ele para vocês. Encontramos então o nosso segundo concorrente, um africano também, chamado Shaka Zulu, o grande pai da nação Zulu, aqui da região do sul da África, como vocês podem ver. Um império que se formou a partir de tribos desse povo, chamado de nação Zulu, com várias tribos diferentes. E ao longo do século XVIII, o Shaka Zulu formou um grande império naquela região ali, unificando então essas várias tribos de origem Zulu. Se tornaram bastante conhecidos pela força desse povo, era um povo bastante guerreiro. Eles entraram em conflito contra os europeus no processo de expansão deles lá no continente, tá? Quando eles chegaram nessa região aqui que é a atual África do Sul.
Então agora que eu encontrei a nação Zulu aqui no mapa, a gente consegue ver um pouco melhor aqui o mapa da África desenhado. E é basicamente nessa região aqui que nós vamos ficar com a nossa partida. O meu objetivo nesse jogo basicamente vai ser converter o pessoal de Zulu e os romanos para minha religião. Essa é uma das formas de ganhar o jogo, que a gente chama de dominação religiosa. Então é por isso que uma das primeiras coisas que eu fiz nas minhas cidades são esses lugares aqui, com esse templozinho aqui, chamados de distritos religiosos. Esses locais aqui, esses locais sagrados, eles são os lugares que vão aumentar a fé. Existem então várias moedas aqui no jogo, vários valores que a gente vai acumulando. A questão da ciência para desenvolvimento tecnológico, a questão da cultura para desenvolvimento cultural, político de uma forma geral, e a fé, além da moeda e de reconhecimento, de favorecimento diplomático. Então, que é uma coisa que a gente não vai ver muito nessa partida. Então, o Mali tem uma grande vantagem aqui para a obtenção de fé, a partir da vantagem deles da música dos GL, da questão dos griots, que eu falei anteriormente, que aumenta a fé a partir de espaços próximos ao centro da cidade, que são de deserto. Então, eu estou me favorecendo disso. Então, uma forma que eu escolhi para vencer essa partida aqui é a religião. O Civilization tem esse lado bem legal que eu consegui entender que vários povos diferentes, eles se desenvolvem a partir de diferentes perspectivas. E a religião é um elemento importante para várias civilizações. A religião tem a ver com uma organização entre os povos, tem a ver com influência entre eles. Então, essa dominação religiosa representaria que todos os povos do mundo eles estão seguindo a religião que eu fundei. Então, o Mali é bastante voltado para ter essa vantagem religiosa, principalmente. Ao longo da história do Império do Mali, a gente vai ver que o seu governo tinha uma grande tolerância em relação à questão religiosa. Então, a maioria das pessoas no Mali tinha a religião animista, que era uma forma de religião que acreditava em espíritos, em forças ligadas à natureza. Na verdade, essa forma religiosa era bem comum em várias tribos diferentes, principalmente nessas tribos aqui do sul do Saara. Mas a gente vai ter também uma grande influência que vai crescendo ao longo da Idade Média dos povos muçulmanos aqui do norte da África. Mansa Musa, por exemplo, ele vai ser um dos mansas que vai então se converter ao islamismo. Ele vai ser bastante famoso dentro da história do Islã, porque ele vai se converter então ao islamismo e, como era comum na época com o Islã, várias pessoas então elas faziam a sua peregrinação pelo menos uma vez na vida, dentro das leis muçulmanas tinha essa questão, e as pessoas deveriam fazer uma peregrinação à cidade sagrada da Meca. Ele saiu aqui do Império do Mali com mais ou menos 60 mil homens, foi passando por várias cidades aqui do norte da África, passando a sua passagem pelo Cairo, no Egito, foi uma das mais famosas. Vários relatos da época falam que por onde Mansa Musa passava, ele distribuía ouro, distribuía riquezas para a população muçulmana das cidades, enfim. Inclusive uma história que no Cairo, quando ele chegou lá, ele teria distribuído tanto ouro naquela cidade que a economia no Egito ela ficou completamente desbalanceada por anos, devido a essa grande quantidade de ouro que entrou na cidade. Mas teve uma coisa importante dali. Quando Mansa Musa chega a Meca, ele acaba conhecendo bastante, então, não só da própria religião, mas da cultura também dos muçulmanos. Então, quando ele volta para o Mali, ele acaba incentivando bastante a população, islamizando várias cidades. Constrói várias mesquitas, algumas muito famosas até hoje, constrói vários centros de estudo. Então, por mais que ele não tenha obrigado as pessoas a seguir o Islã, a gente teve uma grande islamização, então, do povo do Mali a partir desse momento, a partir, então, dessa peregrinação do Mansa Musa. Bom, como vocês podem ver aqui, tem um momento de bastante estabilidade no meio do jogo aqui.
As cidades demoram um pouco para crescer no começo. Eu tô explorando outras regiões fora da África e a movimentação também é um pouco demorada aqui no jogo. Então, como eu falei, eu vou fazendo alguns cortes, eu vou pular um pouquinho dessa parte aqui, pelo menos para quando chegar o meu profeta aqui no jogo, que é a unidade que permite que a gente tenha uma religião, então. Daqui a pouquinho eu consigo, eu volto então quando chegar nessa parte. Retornando então, pessoal, finalmente eu consegui o meu grande profeta aí. Como é que funciona essa parte do jogo aqui? No Civilization 6 tem um negócio chamado grandes personalidades. Diferentes construções que tu faz te dão pontos para que tu consiga convocar diferentes personalidades importantes ao longo da história. Várias personalidades que surgiram, por exemplo, o grande general aqui, Aníbal Barca, grande almirante, grande engenheiro, enfim, pessoas conhecidas em vários momentos e em diferentes áreas aqui, que vão te dar bônus grandes. Então, para o grande profeta aqui, o que que ele faz de tão importante? Só precisa de um, ao longo de todo o jogo, que é o cara que vai fundar a tua religião, então. Infelizmente, eu não tenho aqui Maomé, né? Não é o nome do profeta que eu tenho acesso. Mas, obviamente, então eu vou fazer a religião muçulmana, né? Já que no Mali, principalmente o Mansa Musa, ele era muçulmano. Como vocês podem ver, eu consegui expandir um pouco aqui as coisas. Estou quase fundando a minha quarta cidade, aqui no centro da África, numa cidade costeira aqui, que é importante ter. Estou conhecendo aqui essa parte da Europa para ver qual é a expansão dos romanos por aqui. Eles devem ter umas 3 cidades aqui já. Os Zulus aqui estão parelhos comigo, com 3 cidades. Mas eu consegui o meu grande objetivo agora, que é o meu profeta, então, que vai permitir com que eu funde a minha religião. Então vamos lá, fundar religião. Agora eu posso escolher aqui diferentes religiões históricas, ou eu posso personalizar uma, criar uma com símbolos, enfim. Então eu escolho o Islã. A única questão que vai mudar aqui é o nome e o símbolo da religião. É a única referência direta que é obrigatória ao Islã. E agora então eu escolho crenças, eu escolho características dessa religião. Das características possíveis aqui, eu acredito que a mais próxima do Islã, que vai se fundamentar no Mali, é essa ideia aqui da comunidade religiosa, que dá um bônus de ouro para rotas comerciais internacionais que vão ter, então, esse local sagrado, cidades que têm o distrito de local sagrado. Então, primeira característica do meu Islã, do Islã do Mali, vai ser essa comunidade religiosa. E então, tem uma segunda característica que tu pode escolher quando funda a religião. Eu vou escolher algo bem voltado ao mesmo tempo, algo importante para o Islã e principalmente para o meu projeto de dominação religiosa, que é um desconto de 30% de fé para poder conseguir missionários e apóstolos, que vão ser pessoas então para espalhar a minha religião, para espalhar o Islã. Então vai ser mais fácil de eu conseguir essas unidades. Então, fui o primeiro a fundar a religião, fundei o Islã. Como vocês podem ver aqui, continuando, as minhas cidades estão mais desenvolvidas aqui. Consegui fazer algumas melhorias para coletar alguns recursos, como a questão do marfim, pasto para ovelhas. Aqui nessa cidade eu vou conseguir mais marfim também. Consegui uma mina de diamante. Então, as tuas cidades vão se desenvolvendo com o tempo. Eu já tenho aqui uma rota comercial com uma cidade-estado e, bom, agora eu vou prosseguindo no jogo. Com o tempo, essas minhas cidades aqui, elas vão espalhando o Islã, elas fazem o que o jogo chama de pressão religiosa nas cidades vizinhas. Então, com o tempo, essas outras cidades, elas vão se convertendo. Como a minha é a única religião que existe até o momento, eu espero logo ter essa vantagem. Então, como vocês podem ver aqui, os Zulus não têm a partezinha de religião ainda, nem os romanos, eles não fizeram nenhum desenvolvimento nessa área religiosa, o que vai facilitar para eu converter essas cidades logo. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, eu estou terminando meu reconhecimento aqui da Europa.
Trajano está bem espalhado por aqui já. As minhas cidades estão se estabelecendo aqui na África. Eu fiz essa cidade aqui, Quirina, para conter a expansão dos Zulus aqui para o centro do continente. Comprei esses painéis aqui para impedir a expansão deles dessa cidade. Peguei esses recursos importantes aqui, diamante e banana, que dão comida, que dão ouro e tal. E tô seguindo com a minha expansão. Tô ampliando aqui os distritos religiosos, que tu tem que fazer diferentes construções, santuários, templos, para poder ganhar mais fé e poder ampliar a produção de missionários e de apóstolos, enfim. Como eu falei, é algo lento, né, as coisas que vão acontecendo, mas, enfim, eu estou me encaminhando, né. É importante no jogo aqui, assim como em qualquer civilização, né, ter um equilíbrio nas tuas produções. O meu foco é a questão religiosa, mas eu tenho também que desenvolver, por exemplo, a alimentação da cidade para fazer ela crescer. Por exemplo, essa minha aqui de baixo, ela está recém se desenvolvendo, ela tem de população só. Então eu tive que ampliar aqui a obtenção de comida para isso, para aumentar a população. Tenho que ter um fluxo de ouro para poder agilizar também o meu crescimento. Então, essas coisas vão se desenvolvendo. Por exemplo, ó, no local sagrado agora, esse distrito aqui, eu posso fazer o templo, então, que vai me permitir fazer os apóstolos, que servem principalmente para melhorar a tua religião, para dar mais bônus com a tua religião. Então, bom, daqui a pouquinho eu volto de novo, então, quando eu tiver avançado um pouquinho mais no jogo. Voltamos com o desenvolvimento do Mali aqui para mostrar para vocês a construção de um distrito exclusivo aqui do Mali dentro do Civilization, chamado Suguba. Então, além do distrito religioso, existe também o distrito econômico, o distrito comercial. E o Suguba é, então, o distrito exclusivo do Mali. E o que tem, então, nesse distrito? Ele está construído aqui, então, nessa cidade, ele pode ser feito em qualquer cidade. Suguba significa grande mercado, dentro da língua mandiga do Mali. Então, esse Suguba aqui, ele representa, então, essa importância comercial que é dada dentro do Mali, e que vai aparecendo no jogo. E junto com isso também um pouco da questão religiosa desses grandes centros comerciais, em que os griots cantavam ali as suas histórias, as questões religiosas, e vai ser também dentro do próprio Islã, o comércio, esses grandes mercados, são pontos também de difusão religiosa. Então, o Suguba ele vai não só fortalecer o comércio do Mali, mas ele vai ter algumas vantagens ligadas à religião também. Como vocês podem ver aqui, eu já estou com as cidades mais organizadas. Fiz aqui o meu primeiro apóstolo, que vai servir para uma operação do jogo que se chama de evangelizar a crença, e significa fazer uma modificação, fazer uma ampliação, então, na religião, na ordem religiosa, no evangelho religioso que eu estou organizando aqui. Então, eu vou escolher um outro bônus aqui da minha religião. Como para mim, como a obtenção da fé é algo fundamental como a obtenção da fé para mim é algo fundamental na minha estratégia do jogo aqui, e como a peregrinação é uma das marcas, né, até uma obrigação dentro do Islã, eu vou pegar esse bônus aqui que dá mais 2 de fé para cada cidade seguindo essa religião. Assim, eu escolho uma característica essencial dentro do Islã e, ao mesmo tempo, consigo ampliar também a minha produção de fé. Prosseguindo com os meus planos, então, pessoal, como vocês podem ver, já fiz alguns missionários, que são essas unidades aqui, para iniciar o processo de conversão, então, dos meus concorrentes. Aqui com os Zulus, já converti uma cidade deles aqui, vou utilizar essas unidades para converter outros aqui. E assim a gente vai indo. Já consegui converter a segunda, então. E o processo é esse, é manter a minha defesa em dia. Eu já estou vendo aqui que os Zulus estão
concentrando unidades perto da fronteira, que significa que eles podem atacar logo, já que eles são um povo bastante militarista, né? Ao mesmo tempo, aqui dá para ver que os romanos estão se expandindo, já fizeram a quarta cidade aqui nessa linha. Eu estou ampliando meu reconhecimento agora para a Ásia, né? E vamos seguindo, crescendo a cidade com o tempo, fazendo novas cidades para novos locais sagrados, continuando a conversão por aqui, agora tentar converter a capital, que é uma parte um pouco mais difícil. E depois de converter todos os Zulus, já vai ser boa parte do caminho. Depois disso, o foco vai ser a defesa aqui, para eu me manter vivo, e seguir para a conversão dos romanos. Então, como vocês puderam ver, todas as cidades dos Zulus foram convertidas. Isso quer dizer que eles basicamente não têm como mais fazer uma nova religião nesse sentido, já que todos eles estão basicamente islamizados. Agora o processo vai para Roma. E vamos lá desenvolvendo as cidades ainda. Essa aqui eu tenho que fazer crescer logo. Tem uma estratégia do jogo aqui para tirar algumas florestas para acelerar as construções, como vocês puderam ver aqui. Fazendo logo o local sagrado dessa cidade para ter produção de fé por aqui. Ampliando o comércio aqui nas outras cidades para ganhar mais ouro e ampliando. E voltamos daqui a pouco então, espero que mais próximo do final. Pessoal, me enganei antes. Os Zulus aqui conseguiram fundar uma religião. Como eles não tinham nenhuma antes, agora eles conseguiram fundar uma, eles escolheram o hinduísmo. Então agora eu tenho que chegar aqui, converter até a capital deles de novo, para que dessa vez eles não consigam fundar uma nova religião. Aí dessa vez sim, quando eu converter todos eles de novo, eles não vão fazer uma nova. Mas enfim, a coisa ainda tá bem pro nosso lado. A gente vai ampliando o nosso comércio. Encontrei alguns bárbaros de novo aqui que vou ter que evitar. E vamos prosseguindo, né? Como eu falei, o jogo aqui é meio demorado, exige paciência. Ele é muito legal, eu gosto muito. Mas ele exige planejamento, exige paciência. É um jogo de estratégia, né? É um clássico de estratégia nesse sentido, assim. Bom, pessoal, voltamos aqui que a gente teve uma pequena novidade. Ah, como eu falei, tem a questão das grandes personalidades aqui no Civilization 6. E uma delas que o Mali consegue com uma certa facilidade são os grandes mercadores aqui, com esse símbolozinho. Então, eu ganhei essa unidade que vai me dar um bônus de fé, coisa muito boa. E vai me dar uma cópia de algum recurso que eu puder escolher no mapa aqui. Esses próximos, eu acho que eu vou ter que mandar ele longe para poder pegar algo que eu não tenha. Esses aqui de tecido, por exemplo. Aqui é a seda perto do Oriente já. Tem que mandar ele para cá para ter uma cópia disso. Comecei a minha conversão aqui com os romanos. Já converti uma cidade, vou converter a outra agora. Esse apóstolo tinha um bônus de me dar dinheiro quando desse a primeira conversão. São 2 cidades romanas já convertidas, tá? Bem encaminhado. E aqui os Zulus, eu já consegui converter uma das outras e vou tentar converter a capital agora. Para ver se o hinduísmo acaba sendo eliminado. Tirei o hinduísmo ali, mas pelo jeito a religião, eles ainda não se converteram ao Islã. Então vamos prosseguindo, tá perto. Eu não preciso converter a capital, não preciso converter todas as cidades. Para ter a dominação religiosa, basta que a maioria da população de todas as civilizações concorrentes estejam com a minha religião. Bom, vamos ver se a gente consegue converter agora aqui. Sim. Então, aqui está dizendo a capital deles, que foi o berço do hinduísmo, agora segue a peregrinação aos templos do Islã, a nossa religião. Então, agora definitivamente os Zulus já não irão nos atrapalhar mais. Vamos ver agora o que a gente consegue fazer com os romanos. O apóstolo está subindo, esse mercador aqui ele está teimoso, mas ele vai pegar cedo.
As nossas cidades estão crescendo bem. Aqui eu já consegui fazer uma outra, né, aqui no Mediterrâneo, para ter uma ligação com o mar aqui, se eu tiver algum problema com os romanos, para ficar mais perto. E o grande império do Mali está crescendo, fazendo mais sugubas, mais grandes mercados para ir ampliando meu dinheiro. Como vocês podem ver aqui, eu estou com uma produção legal de ouro e de fé. E como essa partida aqui é fácil, estamos seguindo. No tempo do jogo, a gente está quase entrando agora na Idade Média. E vamos lá. Quando os romanos estiverem quase convertidos, a gente volta. Bom, pessoal, estamos nos encaminhando para a reta final. Como vocês podem ver aqui, os Zulus já estão estagnados aqui. A maioria religiosa deles já é do Islã, apesar da capital ainda estar ali numa indecisão, né? Quando eles não têm nenhum símbolo religioso aqui, quer dizer que eles não, aqui a maioria daquela cidade não é de nenhuma religião, mas enfim, a maioria da civilização já é minha, já é do Islã. As minhas cidades estão bem administradas. Essa cidade aqui eu estou fazendo um muro para proteger, já que não se sabe quando os Zulus podem atacar em algum momento. Eu tenho algumas cidades-estado aqui que são minhas aliadas para poder me proteger também. E agora vamos começar para a parte final. Eu vou começar a converter os romanos aqui. Falta pouco. Então, logo que eles tiverem a maioria islâmica, já vai terminar o jogo. Então, eu estou caminhando aqui para as duas cidades que ainda não foram convertidas. E vamos ver o que sai, né? Passar o turno para que os apóstolos cheguem logo. Essa cidade aqui também é minha aliada. Essa outra que está com os romanos. Tem um negócio das cidades-estado aqui chamado de suzerania. Né? Então a gente pode mandar embaixadores para essas cidades, emissários, enfim, para nossa relação diplomática com as cidades-estado. E se a gente tem mais que os outros, elas se tornam as nossas vassalas, né? Que vai nos dar alguns bônus. Então, começando a conversão aqui da capital. Esperar ele chegar aqui na outra cidade, está um pouco mais afastada. Bom, pessoal, eu só passei aquele turno que eu tinha convertido ali a cidade de Roma, e no que eu passei, já teve uma ampliação da minha religião e acabei ganhando o jogo pela vitória religiosa ali. Então, só para mostrar aqui o acontecimento, a situação como um todo. Como vocês puderam ver aqui, eu tinha chegado aqui nos romanos e na virada de turno, a cidade de Roma foi islamizada. Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado assim desse jogo, dessa apresentação rápida aqui. Eu quero fazer um outro vídeo ainda para explicar um pouco melhor algumas coisas do Civilization, como é que ele utiliza assim as relações históricas de cada período e tal. Mas a ideia aqui era mais apresentar o grande império do Mali, né? O senhor Mansa Musa aqui, um pouco da sua história e tal. Falamos um pouquinho sobre o Shaka e os Zulus também. Bom, ficamos por aqui então. Bons estudos e bom divertimento se vocês se aventurarem no Civilization. Abraço!